Boa tarde, galera. Cadê a animação da galera de Java? Bom, eu sou o Nathaniel. Deixa eu ficar parado aqui para eu conseguir tirar a foto legal, né? Bom, deixa eu ver, já está aqui já? Vale a pena utilizar a famosa arquitetura limpa. Quem aqui já usou arquitetura limpa? Ou arquitetura hexagonal? Legal. Bom, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quem já viu alguma palestra minha aqui? Ninguém? 1, 2. Quem não viu não perdeu nada, tá? Então, fique tranquilo. Eu só gosto de dar esse exemplo. Então, quem já viu minha palestra sabe desse exemplo. E eu preciso muito da ajuda de vocês na minha palestra, porque 35 minutos ouvindo um cara chato falar aqui não é fácil. Então, eu entendo isso. E eu sempre conto essa historinha, que é um palestrante, que ele estava palestrando lá. Aí o pessoal começou a dormir na palestra dele. Aí o rapaz começou a dormir, aí o palestrante foi lá e falou pro que estava do lado: acorda esse cara aí que está dormindo do teu lado. Aí o cara que estava do lado falou assim: eu não, você que fez ele dormir, vem você aqui e acorda. Para isso não acontecer, está muito longe e eu não tenho que acordar ninguém, eu vou pedir ajuda de vocês para me ajudar a acordar o pessoal depois do almoço. Tá? Como que vocês vão me ajudar? Eu vou falar uma palavrinha, tá ligado? E você vai falar, rá! Vamos treinar? Pessoal do online aí quiser participar também, tá ligado? Ih, gente, se estiver dormindo, não acorda com esse rá aí, não. Bate palma bem forte e fala, rá! Vamos ver a energia de vocês. Tá ligado? Aí sim, aí dá para acordar um pouco. Bom, vou falar um pouco aí. Obrigado, Thiago, viu? Rá. Cássio aí, é nóis. Muito bom. Então, vou falar um pouco sobre esse tema, sobre arquitetura limpa. Vale a pena mesmo utilizar arquitetura limpa. E eu também quero mostrar ali. Oxi. Foi? Acho que foi no online, mas não foi. Foi. Eu sou esse cara aí, mas, enfim, não importa muito quem sou eu. O importante é que você veio aqui para saber o que é arquitetura limpa, né? Então, ninguém aqui veio para me ver, veio para saber sobre o tema. Então, a arquitetura limpa, o que é a arquitetura limpa de fato? O que a gente pode dizer que é a arquitetura limpa? Ela foi cunhada ali por um autor chamado Robert Martin, o Uncle Bob. Ele fez esse desenhozinho aí, de arquitetura limpa, de uma divisão de camadas. A gente pode ver aí que ele teve algumas divisões de camadas para conseguir organizar melhor a tua arquitetura. Seja uma arquitetura ali de front-end, seja uma arquitetura de back-end. E o Uncle Bob, no livro dele, inclusive, ele tem mais exemplos de Java, tá? Mas basicamente como você estruturar ali. O pessoal fala de arquitetura. Normalmente, quando se remete à arquitetura, particularmente, eu penso mais em arquitetura de microserviços, eu penso mais em infraestrutura. Mas, como não é um consenso na comunidade, o pessoal fala de arquitetura limpa como se fosse uma arquitetura, mas na minha visão é um design de código. É como você estrutura ali o design do seu código. Qual pastinha que você vai colocar com o nome de domains, qual pastinha que você vai colocar com o nome de adapters, enfim, é basicamente isso que se refere à arquitetura limpa e o como você vai deixar o design do seu código. Você vai escrever ali interfaces que vão ser portas e adaptadores para alguma camada inferior, para que ela não vaze para camadas superiores. Então, é basicamente isso, se eu pudesse dar um resumo ali da arquitetura limpa, tá? Então, é um conjunto de boas práticas. Se a gente for ali resumir, é um conjunto de boas práticas para aprimorar ali e facilitar a escrita, a qualidade ali do nosso código, para ficar mais fácil de manter. É basicamente isso, a arquitetura limpa, tá? É mais ou menos umas práticas ali que você tem que utilizar. Tanto que, se você for olhar, não tem nenhum consenso. Quem aqui já usou arquitetura limpa mesmo no projeto? Eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, em um vai estar infraestrutura, outro vai estar... ali tem a parte de domains, tem a parte de entities, enfim, não tem um padrão ali do que todo mundo... O que o Uncle Bob busca, na verdade, o Robert Martin, é que você entenda que camadas inferiores de domínio ali, camadas do application core ali, não vazem para as camadas externas. Você tenha sempre uma camada independente na sua regra de negócio. Que a sua regra de negócio
não dependa de framework, de biblioteca e etc. É basicamente isso, beleza? Então, a gente tem aqui aquelas estruturas antigas que talvez não são tão antigas assim também, né? Que é o que nós utilizamos no nosso dia a dia, é o mais utilizado. Teve uma vez um amigo meu falou, rapaz, se na minha empresa usa assim, é assim que eu vou usar e eu não estou nem aí. E a gente estava falando de modelo rico, modelo anêmico, que é outra discussão também que a galera de Java tem, nós temos de Java, sobre modelo rico e modelo anêmico. Mas, normalmente, é esse carinha aqui. Tá ligado, gente? Não, tá ligado não. Tá ligado? Aê! É porque, você sabe, fala, um cara chato falando aqui muito tempo, sempre alguém vai dormir. Então, a gente tinha aqui o nosso modelo antigo de arquitetura em Java. Normalmente, quando o seu projeto você entrava ali, era basicamente parecido com isso. Hoje ainda tem algumas arquiteturas assim, e eu acho que vale a pena ainda fazer assim, em alguns casos, que é você tem uma controller, você tem a service, que você acopla ali a sua regra de negócio. Tinha gente até que fazia regra de negócio na controller, né? Quem nunca, né? Tinha gente que colocava a regra de negócio na controller lá e eu ficava, meu Deus do céu, mas tinha gente que fazia isso. E tá ali, e a gente sabia que a responsabilidade da regra de negócio era no nosso service, que tem ali os validadores, repository, e mappers e etc. Enfim, esses carinhas aí que compunham normalmente o nosso design de projeto, nosso design de arquitetura dentro ali dos nossos projetos, beleza? Só que aí veio um carinha chamado Alistair Cockburn, que criou, em 2008, uma arquitetura chamada arquitetura hexagonal, mais conhecida como arquitetura hexagonal, só que o nome realmente dela é Port and Adapters. Alguém já ouviu falar de Port and Adapters? A arquitetura hexagonal? Então, a arquitetura hexagonal é basicamente qual é a ideia dela? A ideia dela é que você isole o teu application core, isole o domínio da tua aplicação, isole as regras de negócio da tua aplicação e que isso não fique dependendo de agentes externos. Por exemplo, eu tenho aqui a API, que é uma entrada no meu sistema, eu posso até criar uma controller, mas essa controller não vai ser parte do meu domínio de negócio. Vai ser apenas um adaptador para uma porta de entrada para o meu sistema. Ele vai ser um adaptador que ele pode entrar, e quando eu digo adaptador, para ficar mais claro aqui, que a maioria que é javeiro, né? Adaptador seriam ali, você tem um contrato de interface, uma interface mesmo, uma classe de interface, falando de orientação a objeto, você tem um contrato de interface que o adaptador tem que seguir, ponto. Ele tem que seguir tanto para entrar dados, quanto para sair dados. Eu tenho dados de entrada via API, e eu posso ter dados de saída também para uma API, ou até mesmo para um banco de dados. Eu posso ter um dado ali saindo do meu adaptador, do meu core, do meu application core, da minha regra de negócio, e eu posso colocar isso como um adaptador de saída. Então, tudo que entra na minha aplicação e tudo que sai tem que ser via contrato de interface, ou seja, de portas de entrada, os inbounds, e portas de saída, os outbounds. Então, a gente tem que ter ali as portas de entrada e as portas de saída da nossa aplicação. Por que eu estou falando da arquitetura hexagonal? Porque a arquitetura hexagonal normalmente é mais conhecida e acaba ficando mais simples de se entender. Só que o próprio Robert Martin, o próprio Uncle Bob, ele criou ali a arquitetura limpa e referenciou. Se você for olhar o blog dele lá, uma das referências de arquitetura está ligada à arquitetura hexagonal. Tem a arquitetura em cebola, enfim, tem outras arquiteturas lá que ele menciona quando ele fala sobre arquitetura limpa e que o propósito delas são similares, de você guardar a sua regra de negócio e desacoplar isso a um framework, a uma biblioteca, e isso aí. Deixa eu apressar um pouquinho mais aqui. Eu fiz um exemplo, não está muito legal aqui de ver, quem está aqui no presencial, mas quem está no online eu acho que consegue ver direitinho, sobre um exemplo de entrada e saída com arquitetura hexagonal, especificamente, utilizando o Spring e utilizando o Quarkus. A gente estava falando de Spring e de Quarkus aqui. Eu fiz um exemplo, está no meu GitHub, depois, se vocês quiserem, a gente bate um papo, eu posso passar meu GitHub para vocês, eu deixei esse projetinho lá, que mostra exatamente como está o meu Application Core. Meu Application Core está isolado de framework. Se eu quiser trocar do Spring para o Quarkus, eu consigo trocar facilmente só migrando de pastas. Então, isso é bem simples de fazer. É lógico que eu coloquei um exemplo bem simples aqui de uma integração via API, ele recebendo uma requisição REST via API, e ele acessando, por exemplo, uma requisição REST
para um serviço do via CEP, para ele pegar o CEP e persistindo isso numa base de dados. Então, ele faz 2 portas de saída, tem uma porta de entrada, e aí eu faço isso com o Quarkus e com o Spring. Então, eu tenho os 2 desenhos, tanto do Quarkus quanto do Spring, mostrando isso na prática, tá? Então, não dá tempo de eu mostrar aqui na palestra, não vou mostrar aqui o código para vocês, mas está lá no meu GitHub, vou passar o GitHub para quem está online, vou mandar o link, e para quem está aqui no presencial, vem conversar comigo que a gente troca uma ideia sobre arquitetura limpa e arquitetura hexagonal também, tá? Bom, mas esse aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês de arquitetura hexagonal, que a ideia é você não ultrapassar ali as camadas, de você sempre isolar a tua regra de negócio. E quando é que eu devo utilizar esses tipos de arquitetura? Tanto a arquitetura hexagonal quanto a arquitetura limpa, pensar um pouquinho mais nessas camadas. Quando vale a pena realmente ali eu utilizar essas arquiteturas? Bom, quais são as vantagens? Primeira vantagem que eu vejo, eu já trabalhei ali cerca de, acho que uns 2 anos mais ou menos, com arquitetura limpa e arquitetura hexagonal também, em vários projetos diferentes. Trabalhei com Node, usando TypeScript, trabalhei com Java, usando Spring, trabalhei com Java, usando Quarkus, trabalhei em clientes diferentes também, todos em instituições bancárias, mas em clientes diferentes. E isso ajuda muito na facilidade e a modularização do código. Por quê? Porque você acaba tendo que dividir em muitas camadas e acaba que você segrega muita responsabilidade. Aí vai também o que o próprio Robert Martin cunhou ali, falando sobre Solid, né? Quem aqui já ouviu falar de Solid? Solid, todo mundo já ouviu falar, mas o que todo mundo fala é da bendita da responsabilidade única, né? É o que todo... Não, é uma única responsabilidade. Tem gente que é até xiita nisso. Fala, não, se você colocar mais de um método na classe, não está com uma responsabilidade só. Calma lá, gente, não é assim também não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, realmente, quando você começa a segregar mais as responsabilidades, isso influencia na facilidade de manutenção. Então, você consegue manter o teu código mais fácil, tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. E você também reduz a complexidade do teu código. Porque quando tu começa a aderir à arquitetura limpa, automaticamente você reduz a complexidade do teu código. Se você for olhar projetos que têm arquitetura limpa e que façam aquela análise estática do Sonar, que você vai olhar lá naquela abinha que fala sobre complexidade cognitiva, complexidade ciclomática, você vai perceber que as suas classes ela têm bem menos complexidade do que normalmente aqueles projetos antigos que a gente tinha, com a Service, com repository, que concentrava todas as regras de negócio ali na repository, acaba que ficava regra de negócio na Service, que acabava que ficava uma Service gigante. Então, isso facilitou bastante o uso do use case, o uso de segregar mais responsabilidade. Ah, Nathaniel, mas dá para diminuir mais a responsabilidade usando o Service também? Dá, e é um fato. Mas quando você usa arquitetura limpa ali, você já pensa em sempre fazer isso e acaba que muda a mentalidade ali do time também para começar a fazer isso. E possibilidade de reutilização de componentes. Eu acho que isso também é uma coisa boa ali da arquitetura limpa. Mas nem tudo são flores, a gente tem desvantagem também. Eu acho que, e eu sou um cara que eu não defendo a arquitetura limpa para tudo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que o Eliomar falou lá no início ali do Keynote, que às vezes o excesso de boas práticas deixa o teu código inviável. Não é nem um código ruim que começa a ficar mantido ali, ficar inviável a manutenção desse código. Às vezes é o excesso de design parents, às vezes é o excesso ali de, não, agora é hype, vou usar isso agora. Então, às vezes isso acaba atrapalhando no seu código. Mas, então, vamos lá às desvantagens. Eu acho que a curva de aprendizado para o time é uma desvantagem. Se você tem um time que, assim, beleza, eu quero aderir à arquitetura hexagonal, eu quero aderir à arquitetura limpa no meu projeto, mas o teu time não tem conhecimento nenhum sobre, é um ponto a você avaliar, porque a curva de aprendizado é alta. Eu, particularmente, eu parei de contar quando eu estava com uns 10 anos de experiência, mas eu acho que eu tenho uns 13, mais ou menos, agora. Mas eu parei de contar, mas todo o meu tempo de experiência, eu comecei a trabalhar com arquitetura limpa, deve ter uns 3 anos no máximo, que eu comecei a estudar, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, todos os dias, foi há 2 anos. E mesmo assim, no começo, eu ficava me perguntando, para que escrever tanta classe?
para que fazer tudo isso? Eu ficava me questionando, eu falei, não faz sentido nenhum, é muito mais simples fazer do jeito que eu fazia. Enfim, era uma mudança ali de mentalidade, só que de fato é uma desvantagem essa curva de aprendizado, porque o time reflete isso também e vai se questionar, pô, para que eu vou escrever isso tudo? Maior escrita de código, realmente você vai ter... Quem gosta de DTO aqui, galera? MapStruct, galera. Então quem usa arquitetura hexagonal, aproveite essas bibliotecas que você vai usar muito, viu? Você vai ter que converter DTO até umas horas. Não é tão simples abstrair cenários sync e async, porque às vezes, por exemplo, o que preconiza ali a arquitetura hexagonal, a arquitetura limpa? É que você consegue trocar as coisas muito fácil, mas não é bem por aí. Porque imagina, se você troca um banco de dados que você está rodando ali, ele de forma síncrona, aí você vai e troca isso por uma fila, por exemplo, que vai ser de forma assíncrona. Então, isso já muda ali um pouco o cenário. Não necessariamente só mudando a implementação de um adaptador, você pode realmente obedecer o contrato ali da tua interface. Então, não é tão simples assim quanto diz no livro ali do Uncle Bob e no livro do Robert Marsh falando sobre essa arquitetura, nem no blog ali do Alistair Cockburn falando sobre arquitetura hexagonal, tá? E aplicar em todos os cenários. Gente, eu já trabalhei em lugar que o pessoal, não, aqui vai ser tudo arquitetura limpa. Você quer criar um script para subir um negócio em produção, é arquitetura limpa. Gente, não tem condições, não dá para fazer isso. Não aplica isso para todos os cenários. Outra coisa é levar tudo ao pé da letra. Por exemplo, quantas vezes você já aqui, vamos fazer uma pesquisa aqui, e você no online pode responder essa pesquisa aqui também. Quantas vezes você já teve que mudar na sua aplicação, sua aplicação robusta lá, o banco de dados? Quem aqui já teve que mudar o banco de dados da aplicação? Levanta a mão. Foi um total de 7%. 7% aqui. O Cássio respondeu nunca. O Felipe respondeu banco de dados nunca. Então, assim, às vezes nem vai valer a pena você isolar tanto ali e criar adaptadores pensando no cenário de talvez eu vou ter que mudar o banco de dados. Gente, eu já tive que mudar o banco de dados. Realmente facilitou utilizar a arquitetura limpa? Facilitou. Mas, assim, é um cenário que raramente vai acontecer. Então, tu tem que avaliar isso também. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, levar tudo ao pé da letra da arquitetura hexagonal, na minha visão, é um erro. Porque se você for levar tudo ao pé da letra, por exemplo, tem a galera aqui que ama Lombok e a galera que odeia Lombok, né? Quem é a galera que gosta de Lombok aqui? Levanta a mão. E eu amo Lombok, gente. Me desculpe quem odeia, mas é porque eu acho que quem odeia? Levanta a mão aí. Me desculpem. É porque normalmente a galera que usa Lombok usa errado. Eu estava até comentando ali com a Grazi, o pessoal vai e bota aquele @data lá, sem usar nada daquele @data do Lombok. Aí é por isso que a galera odeia que a gente use Lombok. Mas é porque realmente a galera não aprendeu a usar Lombok direito. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Lombok. O Lombok, se eu fosse levar a arquitetura limpa e a arquitetura hexagonal ao pé da letra, eu não poderia colocar nas minhas entidades de domínio o Lombok. Eu estaria ferindo ali a arquitetura hexagonal, a arquitetura limpa. Mas eu vou e coloco, eu não estou nem aí. O sistema é meu mesmo, eu coloco. Ah, tá ferindo. Gente, eu nunca vou trocar essa biblioteca. Então eu começo a pensar assim, por exemplo, lá no meu trabalho tem um outro exemplo muito legal do Apache Camel. Quem já usou o Apache Camel aqui? Gente, é uma biblioteca de orquestração de microserviços excelente. Apache Camel. Ela fica no meu domínio e eu não estou nem aí. Vai continuar lá. Porque eu não encontro outra biblioteca que faça isso para mim. Então, raramente eu vou trocar ela. Então, eu acho que é sempre pensar nos trade-offs ali e se vai valer a pena. Aplicar em todos os cenários ali, arquitetura hexagonal, arquitetura limpa, e eu acho que é um tiro no pé. JPA eu separo. Mas eu continuo utilizando ele. Mas ele fica na camada de adaptação, né? Ele fica como os adaptadores. Isso. Inclusive, o JPA, eu tenho esse exemplo aqui de arquitetura hexagonal do GitHub, quem me procurar aí vai ter o link. Eu vou mandar aí também no online. No próprio JPA, eu faço a abstração do JPA com... Como é que é o nome do Quarkus? Me ajuda aí, Luiz. Panache Entity. Isso, com Panache. Então, eu mostro como utilizando um adaptador utilizando Panache e um adaptador utilizando o Spring Data. Então, você consegue isolar bastante a ponto de usá-lo
na implementação, não na tua regra de negócio. Então, acho que é bem legal esse exemplo. Ó, aí então, a parte de transação, eu também coloco no adaptador. Mesmo, aí você fala assim, mas tem uma parte de transação ali que vai acabar ferindo, porque vai estar no domínio. Aí, nesse ponto, eu firo a arquitetura hexagonal, porque para mim não vai fazer sentido nenhum eu deixar isso fora do domínio. Aí é o que eu comentei. Aí eu trago para o domínio. Então, vamos lá. Agora eu vou falar quem sou eu. Eu sou esse cara aí, Nathaniel Paiva. Você já me conheceu também, quem estava aqui no começo, né? Eu também sou um dos coordenadores da trilha. Eu tenho aulas na Udemy, tenho vários cursos na Udemy, uns 20 cursos na Udemy. Eu tenho 50 mil alunos, acho que é um pouquinho mais agora. Mas, gente, eu não estou rico de curso não, tá? É tudo de graça. Normalmente eu sempre estabeleço meus cursos de graça, eu entrego para a galera. Ele tem um valor ali, mas normalmente eu entrego de graça. Inclusive aqui no TDC você vai ganhar curso de graça também. Eu sou esse cara, atualmente eu trabalho como líder de engenharia na CWI, além do software. Gosto muito de trabalhar lá. E publico várias coisas no YouTube, na Udemy, no meu Instagram. E agora é hora de você ganhar curso gratuito. Como é que você vai fazer isso? Preste bem atenção. Como é que você vai ganhar esse curso gratuito? Você vai pegar ali, vai olhar esse QR Code aqui, é lógico que 35 minutos não dá para eu falar de arquitetura limpa aqui e dar uma aula de arquitetura limpa. Eu fiz o máximo que eu pude. Mas, através desse QR Code, você vai entrar num conteúdo aí de arquitetura limpa, que foi eu que escrevi, que está lá no hub de conteúdo da minha empresa, e vocês vão poder olhar. Só que como é que vocês vão conseguir curso gratuito? Se você ler aí, eu já vou adiantar aqui, mas se você ler, você vai ver que lá no final do artigo vai ter um link para um vídeo meu que vai te mostrar como que você vai fazer isso. Só que eu vou adiantar aqui para vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, @NathanielTech, é meu Instagram. Vocês vão entrar lá no meu Instagram. Me segue, né? Pelo amor de Deus, vão ganhar curso de graça, não vai me seguir, é sacanagem. Então, para quem está no online também, viu? Vocês vão lá, me segue no meu Instagram, me manda uma mensagem no direct, fala, Nathaniel, eu te vi no TDC e eu quero um curso de arquitetura hexagonal de graça. Eu tenho o curso lá de arquitetura hexagonal, quero ele de graça. Se por um acaso você não quiser o de arquitetura hexagonal, você pode ver lá na minha lista de cursos, que eu dou aula lá na Udemy, e pode pedir qualquer um daqueles cursos que eu vou disponibilizar para você de graça. Mas você tem que me mandar no direct para eu saber qual que você vai querer. E me segue também.